Eu saúdo os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Bom dia! Meus irmãos, é um imenso privilégio e satisfação estar novamente junto com vocês. Dessa vez para meditarmos na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Eu sou o professor Fábio Machado e hoje iremos nos deter nos capítulos de 1 a 4. Mas antes de iniciarmos, vamos orar. Pai querido, muito obrigado por mais esta oportunidade de compartilhar com esses irmãos as grandezas da Tua palavra. Vem abrir nossas mentes e nosso entendimento para podermos compreender a profundidade dessa carta, que trata de problemas tão atuais. A igreja de Corinto era tão intelectualmente arrogante, materialmente próspera e moralmente corrupta. Isso em tempos tão distantes do evento da internet. E nós temos vivido em nossos dias realidades muito semelhantes em nossas igrejas. Por isso, Senhor, nos ajuda a entender, a compreender e a aplicar as verdades expostas por teu servo Paulo nesta carta às nossas vidas e às nossas igrejas. Isso é o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Queridos, antes de iniciarmos, vamos dar uma breve introdução. Corinto foi uma das principais cidades gregas, a capital da província da Acaia. O procônsul romano residia lá, conforme a narrativa de Lucas em Atos, no capítulo 18, verso 12. Corinto gozava de uma situação muito excelente, o que dava à cidade grande vantagem comercial e, portanto, era conhecida por seu vasto comércio e grande riqueza. Sua grande população tinha um caráter cosmopolita. Milhares de comerciantes e marinheiros de todas as nações visitaram a famosa cidade. A civilização grega floresceu aqui em todos os seus ramos. As belas artes foram cultivadas, jogos de atletismo, bem como escolas de filosofia e retórica floresceram nessa cidade orgulhosa. Mas a pior característica era uma promiscuidade aberta e muito grosseira. A cidade inteira estava imersa em imoralidades de vários tipos. A embriaguez, a gula e, acima de tudo, a prostituição, com licença religiosa, que encontrava-se ali em seu pior estado. A adoração grega de Afrodite era da mais degradada natureza. Tão grande era a corrupção moral que a palavra grega korintiasestai, que significa viver como um coríntio, tornou-se sinônimo de vergonha e vileza entre os ímpios devassos daquela época. A horrível imagem da vileza dada na Epístola aos Romanos, logo no capítulo 1, escrita pelo apóstolo Paulo na cidade de Corinto, descreve algumas dessas condições morais prevalecentes ali. O apóstolo Paulo esteve primeiro em Atenas e depois foi para Corinto, conforme o capítulo 18 de Atos. Ele trabalhou lá sob grande bênção por 1 ano e 6 meses. Judeus e gentios foram salvos. Entre os primeiros estava Crispo, o chefe da sinagoga. O relato histórico do ministério de Paulo em Corinto e o que aconteceu ali devem ser lidos cuidadosamente, pois lançam luz sobre as epístolas que ele enviou àquela igreja. O que ele pregou naquela cidade rica e perversa, ostentando cultura, cheia de orgulho arrogante, aprendemos de suas próprias palavras na primeira epístola. Ele diz: "E eu, irmãos, quando fui ter convosco, não fui com excelência de palavra ou de sabedoria, declarando-vos o testemunho de Deus, pois decidi
nada saber entre vós, a não ser Jesus Cristo, e este crucificado, como diz o capítulo 2, versos 1 e 2. Paulo, o autor dessa carta, já havia escrito outra carta anterior a essa, que se perdeu, conforme nós podemos observar aqui no capítulo 5, verso 9, tratando do problema de imoralidade entre os membros da igreja. Ele também recebeu uma carta deles, pedindo sua instrução em relação a vários assuntos, conforme podemos ler no capítulo 7. A carta aos Coríntios foi entregue por Estéfanes, Fortunato e Acaico, conforme o capítulo 16 nos diz, que sem dúvida contaram a Paulo a péssima condição da igreja de Corinto. Paulo escreveu essa carta para responder às perguntas dos coríntios e para tratar de problemas da igreja, além de avisá-los de seu plano de visitá-los futuramente. É provável que essa visita tenha acontecido quando, mais tarde, Paulo esteve na Grécia, conforme a narrativa de Lucas em Atos, no capítulo 20, verso 3, e em Corinto, onde hospedou-se na casa de Gaio. Depois de passar 1 ano e meio em Corinto, conforme nós lemos no capítulo 18 de Atos, Paulo passou a maior parte dos 3 anos seguintes em Éfeso. Então ele provavelmente escreveu essa primeira carta aos Coríntios perto do fim dessa temporada em Éfeso, em aproximadamente final de 55, início de 56 depois de Cristo. Nós podemos dividir a primeira carta aos Coríntios em 4 partes. A primeira parte vai tratar da divisão na igreja nos capítulos de 1 a 4. A segunda parte vai tratar de desordens na igreja, que vão dos capítulos 5 e 6. A terceira parte vai falar das dificuldades na igreja, do capítulo 7 até o capítulo 16, verso 4. E a quarta e última parte vai falar da diligência na igreja, que vai do verso 5 do capítulo 16 até o verso 24. Agora vamos entrar no texto propriamente dito. No capítulo 1, do verso 1 até o 9, após uma breve saudação para os coríntios, Paulo começa a carta com uma nota positiva, expressando agradecimento a Deus pelos muitos dons espirituais deles e a certeza de que Deus continuaria a abençoá-los. Nos versos 10 a 17, do capítulo 1, apesar da grande bênção espiritual, os coríntios tinham alguns problemas sérios. Paulo lidou primeiro com as divisões e as discussões entre eles. Eles tinham começado a seguir vários líderes, aparentemente com base em parte em quem tinha batizado as pessoas de cada grupo. Paulo pediu que se unissem fundamentados na fé em comum em Cristo Jesus, lembrando-os de como o Evangelho, que tinha muito pouco a ver com a sabedoria humana que tanto admiravam, eram simples. Percebendo que uma das facções era centrada nele, Paulo não hesitou em escolher seu próprio, entre aspas, fã-clube para receber uma reprimenda especial. A declaração que Paulo expressa no verso 17, Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o Evangelho, provavelmente é o argumento bíblico mais forte contra o entendimento de que é necessário ser batizado para ser salvo. Afinal, ainda bem que Jesus não pensava assim. Afinal, garantiu ao ladrão na cruz ao seu lado que estaria com ele no paraíso naquele mesmo dia. Mas Paulo não diz que Cristo proibiu que ele batizasse, pois o apóstolo com frequência batizava seus convertidos. O que Paulo está dizendo é que batismo não é fundamento da verdadeira espiritualidade. A verdadeira espiritualidade está em crer no Evangelho da cruz, ser regenerado pelo poder de Deus e viver em comunhão com o Senhor Jesus e uns com os outros.
O batismo foi e é uma fonte proeminente da divisão do corpo de Cristo. O ritualismo faz dele uma ordenança ou um sacramento que salva, e que ninguém pode ir ao céu sem ele. Outras seitas também fazem dele um ato necessário para a salvação. Outros ainda ensinam que o batismo nas águas é o meio designado pelo qual um crente se torna membro da igreja, o corpo de Cristo. Mas essa é uma afirmação errada. Não é o batismo com água ou nas águas que faz um crente se tornar membro do corpo de Cristo, pois somente o Espírito Santo pode fazer isso, e o faz com cada crente, conforme a narrativa de Paulo aqui na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 12, no verso 13. Dos versos 18 a 25 do capítulo 1, o Evangelho não é só simples, mas também é considerado loucura por muitos. E isso não deveria surpreender, uma vez que incontáveis séculos de sabedoria humana não conseguiram levar ninguém para mais perto de Deus. Os estudiosos judeus procuravam sinais sobrenaturais, enquanto os estudiosos da Grécia buscavam o conhecimento pelo prazer do conhecimento. E ambos entendiam o Evangelho de forma equivocada em sua simplicidade. Contudo, os que foram chamados responderam pela fé e foram salvos. A simplicidade do Evangelho mostra o quanto o Criador é mais sábio que qualquer uma de suas criaturas. Dos versos 26 a 31, Paulo, ao lembrar os coríntios da origem humilde deles, disse que Deus fez o Evangelho simples para que as pessoas foquem em Cristo e deem glória a Ele, e não a elas mesmas. Paulo não diz nenhuma pessoa sábia, poderosa ou rica vem à fé, mas que poucos desses indivíduos vêm até a fé. O conhecido pastor John Wesley, fundador da Igreja Metodista, era com frequência socorrido por Lady Huntington, da nobreza inglesa. Essa graciosa mulher que deu tanto de seu tempo, talento e riqueza para Cristo, declararia com frequência: "Só vou para o céu por misericórdia de Deus. Sou tão agradecida a Paulo por não dizer que nenhum nobre é chamado. Portanto, só vou para o céu por causa da misericórdia." A redenção olha para o futuro, quando o crente será glorificado e conformado à imagem do Senhor. Paulo diz: "Dele sois em Cristo Jesus." Portanto, o crente não tem nada para se gloriar em si mesmo, mas ele deve se gloriar no Senhor. No capítulo 2, dos versos 1 a 5, Paulo, embora fosse instruído, apresentou o Evangelho para os coríntios com simplicidade, focando a pessoa de Cristo para que seus ouvintes pusessem sua fé em Cristo e não nele, Paulo. Dos versos 6 a 16 do capítulo 2, o Evangelho em toda a sua simplicidade é a verdadeira sabedoria, o que os governantes deste mundo rejeitaram quando crucificaram a Cristo. O Espírito Santo revela essas valiosas verdades de redenção para aqueles que creem. Na condição natural das pessoas, essa sabedoria é inatingível, impossível sem a ajuda do Espírito Santo. A verdade de Deus, a pessoa natural não é capaz de entendê-la. Ela é totalmente incapaz de compreendê-la. Por isso, essas pessoas consideram-a loucura. A pessoa espiritual, por sua vez, entende essas coisas, porque é controlada pelo Espírito Santo. Como diz Paulo, nós, porém, temos a mente de Cristo. Isso é verdade para todos os cristãos, embora cada cristão tenha de escolher pessoalmente e vivenciá-la plenamente,
conforme o mesmo Paulo diz na carta aos Filipenses, capítulo 2, verso 5. No capítulo 3, os versos 1 a 4, Paulo lamentou não poder compartilhar as verdades mais profundas com os coríntios, por estes serem imaturos e mundanos. Eles não dependiam do Espírito de Deus, não desfrutavam da sabedoria oculta e não andavam nela. Eles eram carnais, meros bebês em Cristo, no sentido de que seu crescimento, seu desenvolvimento espiritual havia sido interrompido. Carnal não é equivalente a natural. O crente não é mais um homem natural, afinal, em teoria, ele nasceu de novo. Carnal descreve uma condição em que o crente anda quando não está sujeito ao Espírito de Deus, mas é conduzido e governado por instintos e movimentos naturais. E essa era a condição da maioria dos crentes coríntios. O que era meramente do homem, sabedoria, aprendizado, intelecto, eloquência e outras coisas, eram altamente estimados por eles. Eles eram sábios em seus próprios conceitos e glorificavam-se nos homens. Eles se deleitavam e ansiavam pelo que é do homem e o admiravam, pois as verdades espirituais comunicadas pelo Espírito lhes eram desconhecidas. A evidência de que eles não andavam de acordo com o Espírito e a sabedoria de Deus era a contenda e as facções que existiam entre eles. Eles eram carnais e andavam de acordo com o homem. Eles estavam mais ocupados com Paulo e Apolo, suas pessoas e talentos, do que com o Senhor Jesus Cristo. Nos versos 5 e 6, Paulo mais uma vez incita-os a não exaltar os líderes humanos. Só Deus merece o crédito pelo crescimento do reino. Aparentemente, em Corinto, Paulo fez o plantio inicial de evangelismo, enquanto Apolo regou o discipulado, mas Deus deu o crescimento. Dos versos 7 a 9 do capítulo 3, qualquer homem, quer plante, quer regue, receberá sua própria recompensa de acordo com seu próprio trabalho, pois são companheiros de trabalho de Deus e os santos são lavouras de Deus, o edifício do Senhor. E assim, todos os verdadeiros servos do Senhor, embora difiram em dons, são um, no sentido de que são instrumentos nas mãos de Deus. Nos versos 10 a 23 do capítulo 3, os companheiros de trabalho de Deus e sua obra são considerados em vista do tempo, quando cada um receberá sua recompensa segundo o seu trabalho. Paulo aqui se autodenomina um sábio construtor ou um arquiteto. Ele não planejou o grande edifício, a igreja, mas foi de acordo com a graça que lhe foi concedida. O Senhor o escolheu para isso. O mistério concernente à igreja que estava oculto nas eras anteriores foi dado a conhecer a ele, Paulo, por revelação. Trabalhando em Corinto, pregando o Evangelho, ele foi usado pela vontade e graça de Deus para estabelecer a igreja ali. O fundamento foi posto por ele na sã doutrina, de acordo com a revelação que lhe foi dada. Mas nem Paulo, nem Pedro, nem qualquer outro homem é o alicerce sobre o qual assenta o edifício. Há apenas um fundamento: Jesus Cristo, o Filho de Deus. A igreja é construída sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo o próprio Jesus Cristo a principal pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para o templo santo no Senhor, conforme o próprio Paulo diz lá em Efésios, no capítulo 2, verso 20. O alicerce está lançado, mas a questão é que os companheiros de trabalho irão construir sobre este único alicerce. As 3 primeiras coisas mencionadas são preciosas e duráveis. As outras 3 coisas são inúteis e perecíveis.
Ouro, prata e pedras preciosas são um adorno adequado da igreja como o templo de Deus, mas madeira, feno e palha são materiais inadequados. Ouro, prata e pedras preciosas tipificam o serviço do trabalhador, que é de fé, feita em obediência à palavra e manifestando o caráter do Senhor Jesus Cristo. Enquanto madeira, feno e palha representam o que não é de fé, a obra e o serviço feito por motivação própria, exaltando o homem em vez do Senhor e, portanto, desfigurando o templo de Deus. Um obreiro cujo objetivo é agradar a Deus e não aos homens, cuja única ambição é exaltar a Cristo em todo o seu serviço, que trabalha para o aperfeiçoamento dos santos e a edificação do corpo de Cristo, constrói aquilo que é durável e nunca pode perecer. O trabalhador que agrada aos homens e busca um aplauso deles, usa os meios e esquemas do mundo para levar avante o que se chama de, entre aspas, obra cristã. E em tudo isso não obedece à palavra de Deus, constrói o que é inútil e seu. O seu trabalho perecerá. A grande pergunta que deve acompanhar o serviço cristão é: por que estou servindo a Deus? Se a resposta for porque eu o amo, pois ele me salvou em Jesus, ótimo. Agora, se a resposta for outra, ou precisar de complementos, seria muito útil reconsiderar os motivos e orar a Deus. Pois chegará o dia em que o trabalho de cada homem se manifestará. O dia é o dia de Cristo, quando todos os crentes aparecerão perante o tribunal de Cristo. Ele é um fogo consumidor, e diante dele tudo o que é do homem e não dele será queimado. Esse fogo provará a obra de cada homem, para saber de que tipo ela é. Então, aqueles que labutaram sem ostentação, que edificaram sobre o único fundamento que o glorifica, cuja obra foi feita com fé, descobrirão que sua obra permanece, e eles receberão sua própria recompensa. Os outros verão todo o seu trabalho virar fumaça, eles sofrerão perdas, não há recompensa para eles. Eles serão salvos, mas como que pelo fogo. A salvação que o crente tem é independente de seu serviço ou obra. Todo crente será salvo e viverá, embora o que ele fez possa ser encontrado naquele dia apenas adequado para ser queimado. E o edifício de que fala o apóstolo é a igreja, o templo de Deus, a habitação de Deus no Espírito. O Espírito Santo de Deus está habitando em cada membro do corpo. O templo de Deus é santo e assim nós somos. Em seguida, nós temos a advertência solene que se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. O templo de Deus no qual ele habita, a igreja, está fundamentado em sua verdade. A destruição daquele templo significa, portanto, a negação da verdade de Deus ou a introdução de falsas doutrinas. Os críticos da palavra, que negam os fundamentos da fé e têm sido chamados de destrutivos. Eles são os inimigos da cruz, cujo fim é a perdição. Eles não são salvos como que pelo fogo, mas Deus vai lidar com eles em um julgamento terrível. Na igreja professa hoje, há um número incontável que entrou sem saber. Eles nunca nasceram de novo e, portanto, eles cometem corrupção e então perecerão. Portanto, ninguém se engane a si mesmo. Os coríntios estavam deixando de lado a sabedoria do Espírito e sendo seduzidos pela sabedoria do mundo, o que é loucura para Deus. Eles arruinaram o templo de Deus com seu espírito carnal, confiando nos homens e se gloriando neles. No gracioso propósito de Deus, conforme revelado pelo Espírito de Deus, todas as coisas pertenciam a eles. Paulo, Apolo e Cefas
foram os instrumentos escolhidos por Deus para abençoá-los. Como crentes, eles tinham todas as coisas e não pertenciam a ninguém, a não ser a Cristo, e por meio de Cristo, ao próprio Deus. No capítulo 4, Paulo fala de si mesmo e de seus companheiros de trabalho como servos de Cristo e mordomos dos mistérios de Deus. Eles estavam servindo sobre Cristo. E Apolo, embora não seja um apóstolo, é incluído nessa colocação por Paulo. Todos eram servos de Cristo para servir a família da fé e dar o sustento no tempo devido. Os mistérios de Deus são coisas ocultas abençoadas, que não foram reveladas nas dispensações anteriores, mas agora elas se tornaram conhecidas, e os servos de Cristo são os mordomos das benditas verdades do cristianismo, para protegê-las e dispensá-las. E Paulo, que pode ser chamado de mordomo-chefe desses mistérios, foi julgado por eles. Mas ele, Paulo, expressa sua independência de todo o seu julgamento. Ele é responsável perante o Senhor, embora não estivesse ciente de nada contra si mesmo. Mas ele não foi assim justificado, pois o Senhor poderia saber algo que ele havia esquecido. E então, ele aponta para aquele dia, o dia de Cristo, quando ele virá e todo o seu povo terá que comparecer perante o tribunal de Cristo. Então as coisas ocultas virão à luz, os conselhos dos corações se manifestarão, e cada homem receberá seu louvor de Deus. Até aquele dia, o servo de Cristo e mordomo dos mistérios de Deus, sim, todo cristão, deve olhar e servir em antecipação e com cuidado no que diz respeito a isso. Então, todos os nossos atos e caminhos serão examinados e julgados pelo próprio Senhor. Paulo, portanto, declarou que qualquer julgamento agora era um julgamento antes do tempo. E tudo isso ele escreveu pelo Espírito para que os coríntios aprendessem a não ir além das coisas que estão escritas, para que nenhum deles se ensoberbecesse um contra o outro. Assim, o Espírito de Deus expôs a loucura do espírito partidário de Corinto, no qual eles se ensoberbeceram e perderam Cristo de vista. E então se desviaram em seu espírito carnal, glorificando-se nos homens e não em Cristo. E isso é conhecido pelo contraste entre sua autoglorificação, exaltação própria e autossuficiência, e o caminho da humilhação, sofrimento e desprezo, que é traçado para o verdadeiro seguidor do Senhor e o servo de Cristo. Aqui está o alimento solene para a reflexão. Eles eram fartos e ricos, reinavam como reis, mas completamente alheios, separados dos apóstolos, que abençoadamente compartilhavam os sofrimentos de Cristo e eram um espetáculo ao mundo, aos anjos e aos homens. Os coríntios desfrutaram da prosperidade, tiveram todas as coisas em abundância, se gloriaram em todas essas coisas, enquanto os verdadeiros servos de Cristo estavam sofrendo, passando necessidade, seguindo o caminho de sua vida abençoada na terra, suportando seu vitupério, desprezados e rejeitados pelo mundo. E assim é hoje, quando a igreja que se diz professa segue totalmente o caminho da igreja de Corinto. Uma profissão de fé externa, um cuidado com a honra dos homens, com o aplauso do mundo, gloriando-se nas realizações terrenas e desejando ser enriquecida de bens. E desse modo, a ofensa da cruz cessa. A cruz que escreveu a sentença de morte sobre a carne, que fez o crente morto para o mundo e o mundo morto para ele. A cruz que exige separação, abnegação, entrega e sacrifício é completamente negada. E que registro de sofrimento e privação, perseguição, reprovação e vergonha o apóstolo Paulo dá. Os coríntios nada sabiam disso.
E nem a igreja professa de hoje parece não saber. Mas o mundo não mudou desde então, mudou? Não está o fermento do cristianismo mudando as condições existentes para que cesse a reprovação e o preconceito de Cristo e o sofrimento seja transformado em honra e glórias mundanas? Não, 1000 vezes não. Essas são afirmações espúrias e falsas. O mundo, nesta era presente, os dias do homem, não muda. O mundo é o mesmo hoje, como era nos dias do apóstolo Paulo. Ainda é verdade, e será verdade até que o Senhor venha, que todos os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus sofrerão perseguições. O aplauso e a aprovação do mundo, o reconhecimento pelo mundo daquilo que se chama religião, obra e serviço cristão é uma evidência de que esse serviço e religião não estão de acordo com a verdade de Deus, mas com a vontade do homem. Paulo então enviou Timóteo para lembrar os coríntios, como ele expressa, dos meus caminhos em Cristo, visto que ensino em todas as partes da igreja. E ele também estava vindo pessoalmente. Ele não tinha medo de visitá-los e encontrá-los cara a cara. Ele viria no poder. E ele então pergunta: o que vocês vão querer? Devo ir ter convosco com uma vara ou com amor e com espírito de mansidão? Esse foi seu amoroso chamado para que eles se arrependessem e se humilhassem. É assim, queridos, concluímos a exposição de hoje. Que o Eterno os abençoe e até amanhã, se Deus quiser.